mencionei aqui, nós iríamos pregar nela sobre a fé reformada, e é com grande expectativa que eu vou pregar essa série de mensagens. Eu acho que nunca na história da nossa igreja a gente pregou como vamos pregar a partir de hoje à noite. Ou seja, a gente não tem previsão de acabar. É tanta coisa que a gente vai falar sobre a fé reformada que eu queria contar com as orações de vocês, com a presença de vocês, a divulgação, né? Quem sabe a gente possa convidar aquelas pessoas que estão em dúvida sobre o que é a fé reformada. E se você mesmo não sabe muito bem o que é, não perca. Eu acho que até o final do ano a gente vai, todo domingo à noite, pregar sobre isso. Então, é a minha lembrança. E hoje, agora pela manhã, nós vamos voltar a pregar em Tiago. Então, abra aí. Tiago, capítulo 2. Aqueles que se lembram, nós paramos ano passado no verso 13. Então vamos retomar a partir do verso 14, vamos ler Tiago 2, de 14 a 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e tremem. Mas, ó homem insensato, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Que versículozinho difícil de digerir esse aí. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos orar? Senhor, vamos contar, ó Pai, com a Tua ajuda, com a Tua presença, com a Tua orientação, para aprendermos da Tua palavra e sermos orientados por ela, alimentados, confrontados. Precisamos que o Senhor nos ensine, que o Senhor, ó Pai, nos ajude agora, quando vamos mais uma vez, ao longo da nossa vida, estudar a Tua palavra. Que ela nos fale ao coração, que ela nos
mostre aquilo que precisamos ouvir, aprender e praticar. Em nome de Jesus. Amém. Desde que a gente começou a estudar o livro de Tiago, nós aprendemos com essa carta que o verdadeiro cristianismo, ou cristianismo autêntico, é aquele que se mostra na prática. E aí Tiago vai dizer assim: cristianismo verdadeiro é aquele que sai da teoria, sai da fala e pode ser percebido em atitudes e na prática. E aí, desde o início da sua carta, Tiago vem listando, vem mostrando quais são as atitudes que o cristão verdadeiro deve ter. Então, se você observar aí, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 20, Tiago nos diz que o cristianismo verdadeiro é aquele que se mostra na prática pela perseverança nas tribulações. É aquela pessoa que persevera diante das tribulações que a vida lhe traz. Essa pessoa, ela persevera. Ela não retrocede, ela não abandona a fé, mas ela continua crendo, confiando e dando testemunho da sua fé. Depois, do verso 21 ao 25, Tiago vai nos dizer que o cristianismo autêntico é aquele que se mostra na prática pela obediência à palavra, em vez de meramente ouvir a palavra. Tiago diz assim: apenas ouvir mensagens, frequentar a igreja todo domingo, mas só ouvir, não diz ou não mostra que alguém é crente. Ele vai dizer nesses 5 versos que o mero fato de se ouvir não diz nada do cristianismo de uma pessoa. A pessoa precisa praticar aquilo que ela ouviu. Depois, no verso 26, ele vai dizer que o cristianismo verdadeiro, ele se dá pelo controle da língua. Ele fala isso rapidamente aí no capítulo 1, mas ele vai retomar esse ponto no capítulo 3. Ele vai voltar a essa questão adiante. Além do cristianismo verdadeiro se fazer presente pela perseverança nas tribulações, pela obediência à palavra ouvida, pelo controle da língua, Tiago vai dizer aí no verso 27 que ele se mostra através do amor a Deus e ao próximo. E por fim, no capítulo 2, os 13 primeiros versos, Tiago diz assim: o verdadeiro cristianismo, ele acontece na prática pelo exercício da misericórdia para com todas as pessoas, especialmente para com aqueles que são pobres. Então, o que nós vimos desde que começamos até hoje? Tiago diz assim: quem é o verdadeiro cristão? Como que nós podemos perceber se uma pessoa é genuinamente convertida? Pela perseverança nas tribulações, pela prática da palavra de Deus, pelo controle da língua, pelo amor a Deus e ao próximo e pelo exercício da misericórdia para com todas as pessoas, especialmente para com os pobres. A partir de agora, do verso 14 ao verso 26 do capítulo 2, Tiago vai expor de forma evidente, clara, direta, a ideia de que a fé sem obras, sem prática, é uma fé inútil, é uma fé morta, é uma fé que não vale de nada. E esse trecho, do verso 14 ao 26 do capítulo 2, é, sem dúvida nenhuma, o trecho mais conhecido da carta de Tiago. Qual é o salmo mais famoso? 23. Qual é o capítulo mais famoso de Romanos? Seria ali do 9 ao 11, ao 12. Qual é? Cada carta, tem lá um trecho mais famoso. O de Tiago, a parte
da carta da Epístola de Tiago mais famosa é essa que vai do verso 14 ao verso 26. A interpretação dessa parte da Escritura, ela tem provocado ao longo da história da igreja diversos debates. Livros, compêndios de teologia têm sido escritos baseado nesse texto do verso 14 ao 26 aqui de Tiago. São muitas as polêmicas levantadas ao longo dos séculos dentro da igreja por causa da interpretação dessa parte da Escritura. Principalmente depois que Lutero apelidou a Epístola a Tiago de carta de palha, ou a Epístola de palha. Quando Lutero começou a perguntar a questionar se realmente a carta de Tiago era inspirada por Deus, deveria entrar no cânon. E a grande questão de Lutero é esse texto aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai acompanhando verso por verso até chegarmos ali àquele momento crítico do verso 24, quando Tiago diz que uma pessoa é justificada, ou ela é salva por obras. Algo que na fé reformada sola fide. Nós vamos ver domingo que vem. A pessoa é justificada por fé e não por obras. Como assim? Como interpretar o verso 24 de Tiago 2? Chega lá. Vamos por partes. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago diz o seguinte, se a profissão de fé, aquela que você faz, que eu faço, quando nós dizemos que somos crentes, que somos salvos, se a profissão de fé, ela não é acompanhada de obras, ela revela-se como meras palavras, elas não servem de nada. A sua profissão de fé, se você não tiver obras, se você não tiver prática, ela não serve de nada. Basta você se lembrar do que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13. Paulo vai dizer, olha, ainda que uma igreja ou uma pessoa tenha lá manifestações espirituais as mais diversas, ainda que as pessoas façam sacrifícios os mais diversos, ainda que alguém tenha uma quantidade enorme de conhecimento, tenha doutorado em teologia, ainda que alguém tenha muito conhecimento em várias áreas, Paulo diz assim, tudo isso é inútil, não vale de nada, não serve para nada se não for acompanhado pelo amor. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo que se não houver prática, ou seja, se não sair da teoria para a prática, se tudo que você sabe não tiver prática, não sair da sua fé na direção do próximo, do seu intelecto na direção do próximo, Paulo diz assim, olha, isso não vale de nada. Se não houver atitudes em relação ao próximo, não vale de nada. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Abra aí, Mateus capítulo 7. A partir do verso 21, Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios,
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa que Tiago. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Jesus disse, olha, a pessoa que ouve, ela precisa praticar. E com o tempo a gente vai falando mais sobre essa questão de obras. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre obras. Agora, existem coisas que a gente pensa que não são obras, mas são. Quando você sabe que você não deve abrir a sua boca e falar mal do próximo, e fala, e faz fofoca, e faz calúnia, e faz maledicência, você já ouviu as palavras, mas você não põe em prática. Tanto que Tiago vai falar daqui a pouco, no capítulo 3, que uma atitude do verdadeiro cristão é o controle da língua. Então existem várias situações ou vários exemplos do que são obras. Mas o que Tiago está nos dizendo é que nós precisamos praticar. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago elabora essa pergunta aqui gramaticalmente para obter uma resposta negativa. É óbvio que diz, óbvio que não. A lógica de Tiago aqui é a seguinte, a salvação é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, a profissão de fé sem obras que a acompanham não tem qualquer proveito. Por quê? Porque o proveito da fé é a salvação. Então ele está dizendo, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Alguém já disse que a fé, ela é a seiva que corre invisivelmente dentro da árvore. É aquilo que mantém a árvore viva, é aquela seiva que corre ali, O fruto da árvore é a manifestação externa, é a prova incontestável de que aquela árvore está viva. Ou seja, a fé e as obras são dois lados da mesma moeda. Onde está uma, está a outra. Onde falta uma, falta a outra. A fé é a seiva e as obras são os frutos. Se não tem frutos, é porque está morto. Não tem seiva, não tem fé. Verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago apanha uma situação provável, algo que poderia acontecer ou estar acontecendo ali. Ele
fala de algo que poderia estar acontecendo na vida real daquelas pessoas para enfatizar o argumento dele no verso 14. O fato dele mencionar como ilustração da fé, de fé sem obras, o despedir as pessoas somente com as palavras, o despedir os pobres mal vestidos e famintos apenas com palavras, indica que Tiago ainda não terminou o argumento dele lá do início do capítulo. Como nós vimos aqui, Tiago ainda tem em mente os 6 primeiros versos do capítulo, quando ele fala do desprezo que as pessoas têm pelos pobres. Então ele ainda tem os pobres em mente aqui. Talvez porque nas igrejas cristãs ali do período apostólico existia uma quantidade enorme de pessoas pobres. Muita gente pobre. E existiam motivos para isso. Quando uma pessoa se dizia cristã, ela não conseguia emprego. Tinha muita gente pobre. E Tiago manifesta uma preocupação muito grande para com os pobres. No Antigo Testamento, vestir e alimentar o pobre era visto como sinal daquele que é verdadeiramente justo. Quem é uma pessoa verdadeiramente justa? É aquele que se preocupa com o pobre. É aquele que ajuda o necessitado. E aí, esse mesmo princípio atravessa as gerações e os séculos e chega no Novo Testamento. E o ensino de Jesus está repleto disso daqui, dessa verdade aqui. Jesus vai dizer, ou Lucas vai narrar as palavras de Jesus lá no capítulo 3. Lucas vai dizer que Jesus uma vez disse o seguinte: olha, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiros. Estrangeiros eram pessoas carentes e necessitadas. Era estrangeiro e me acolheste. Precisei de roupa e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: sempre que o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E aí Jesus então diz: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Então, quando eu preguei aqui na igreja no passado sobre justiça social, eu enfatizei muito essa questão aqui. Tiago está dizendo: olha, o verdadeiro cristianismo é aquele onde as pessoas que têm mais recursos, essas pessoas devem olhar para o céu, agradecer a Deus e dizer: o recurso que eu tenho, eu reconheço e eu sei que é uma dádiva do Senhor, é o Senhor que tem me dado esses recursos. Mas essas pessoas não podem ficar apenas na gratidão. Essas pessoas, elas precisam auxiliar, ajudar e repartir os seus recursos com aqueles que são menos favorecidos. Tiago, Jesus, a palavra de Deus o tempo todo diz: o cristianismo tem esse braço, tem essa dimensão social que precisa acontecer. Não podemos ser cristãos, está dizendo Tiago, e ao mesmo tempo ignorar as necessidades dos outros. Quem possui mais recursos, já falei isso aqui, quem possui mais recursos deveria chegar para os pobres
ou para aqueles menos favorecidos e dizia assim: olha, nos próximos 6 meses eu vou fazer a compra do mês para vocês. Nos próximos 5 meses eu vou pagar a conta de energia, eu vou pagar o plano de saúde de vocês. Durante esse ano eu vou pagar a escola do filho de vocês. Isso deveria acontecer. Paulo vai dizer, ou vai lembrar a Timóteo, dizendo a Timóteo como que ele deve proceder numa igreja. A igreja que Timóteo ia ficar responsável como pastor. Paulo diz assim a Timóteo: ordena aos ricos deste mundo que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras, e que os ricos que você conhece, diz a eles que eles precisam ser generosos em dar e prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. Provavelmente Paulo diz assim, ordena, porque repartir não é algo fácil de ser feito, não é algo natural. Então, era preciso que houvesse ali uma atitude mais contundente de Timóteo. Paulo diz, ordena, porque isso é cristianismo. Verso 16, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Gente, o cristianismo é uma religião doutrinária, baseada numa revelação proposicional. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no cristianismo, as palavras, elas são muito importantes. Como que você ensina, transmite doutrina? Através das palavras. É uma revelação proposicional. Para os cristãos, é fundamental confessar as palavras corretamente. A Bíblia diz que aquele que crê e confessar será salvo. No entanto, existem ocasiões em que as palavras elas são desnecessárias. Existem momentos em que as palavras elas são insuficientes. E aqui nós estamos diante de um desses casos. Diante ali da enorme carência daquelas pessoas, Tiago diz, olha, as palavras, por mais bonitas, por mais doces, por mais confortadoras que fossem, elas não têm proveito nenhum. Não adianta falar. Você deve perceber que Tiago ele não está enfatizando aqui a hipocrisia e a maldade dessas palavras. O destaque de Tiago aqui é na inutilidade das palavras. Ele diz assim, qual é o proveito disso? Para que servem essas palavras? Somente palavras não vão fartar ninguém. Somente bons conselhos não vão pagar o plano de saúde do pobre. Apenas falar bonito não vai pagar a conta no Super Bowl, no Walmart, da compra do mês. Tiago diz assim, algo mais precisa ser feito. Ações, obras, atitudes. Tiago diz, olha, dizer para uma pessoa que está faminta, que está necessitada, que tem carências, Deus te abençoe, meu irmão, vá em paz. Tiago diz, você é um hipócrita. Você que tem recursos e fica pensando em acumular cada vez mais e não reparte com o pobre e diz simplesmente para ele, Deus te abençoe. Isso é hipocrisia. Fingir que não viu a pobreza e não tomar atitudes
que ajudem aquela pessoa a deixar o estado dela, é pecado. Fugir da responsabilidade com palavras vazias e